Boa noite a todos. 59ª Sessão Deliberativa Ordinária de 6 de outubro do ano 2022 da Câmara de Vereadores do município de Capela. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 59ª Sessão Deliberativa Ordinária do segundo período legislativo do ano 2022. Convido a primeira Sob a presidência do senhor vereador José Lopes Gama Neto e secretariado pelo senhor vereador Renato Lima de Almeida, deu-se início à 58ª Sessão Deliberativa Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Capela. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente José Lopes Gama Neto, após a tolerância regimental, determinando o segundo secretário que realizasse a chamada dos vereadores presentes. Vereadores presentes: José Lopes Gama Neto, Jarison Alves Ramos, José Carlos Santos Andrade Júnior, José Barbosa de Góes, Antônio Vieira de Moura Neto, Renato Lima de Almeida, Iró Oliveira da Cruz, Jordana Amorim Santos, José Alexandre Nascimento Pinto. Ato contínuo. O senhor presidente autoriza o segundo secretário a realizar a leitura das atas das sessões dos dias 29 de setembro e 4 de outubro do ano em curso, que após a leitura foram postas em discussão, votação e aprovadas sem alterações. Dando prosseguimento, o senhor presidente passa para o grande expediente. Na sequência, o senhor presidente convida o primeiro orador, o senhor vereador Antônio Vieira de Moura Neto, para fazer uso da tribuna. O senhor presidente passa a presidência para o senhor vereador Antônio Vieira de Moura Neto. O senhor presidente interino convida o senhor vereador José Lopes Gama Neto para fazer suas explanações. O senhor presidente interino repassa a presidência para o senhor vereador José Lopes Gama Neto. O senhor presidente convida o senhor vereador José Carlos Santos Andrade Júnior para fazer uso da tribuna. Na sequência, o senhor presidente passa para a ordem do dia. Não havendo proposituras para serem votadas, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando o segundo secretário que procedesse com a lavratura da respectiva ata, a qual será lida e aprovada em sessão subsequente. Eu, Renato Lima de Almeida, na qualidade de segundo secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente por mim, plenário legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Capela, Estado de Sergipe, em 4 de outubro de 2022. Lida a ata, presidente. em discussão a leitura da ata. Em votação. Quem fique sentado que estiver a favor e de pé contra. Aprovada por 9 votos. Suspendo a sessão por 5 minutos para a assinatura da ata. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Atestado. Atesto para os devidos fins que Josefa Barbosa de Góes necessita afastar-se de suas atividades por um período de 3 dias, por motivo de doença. Capela, 6 de outubro de 2022. José Mota. Declaração de acompanhamento. Declaro para os devidos fins que Antônio Vieira de Moura Neto teve que se ausentar-se de suas atividades para acompanhar o paciente Lucival Vieira de Moura, que foi submetido a um cateterismo
cardíaco no dia 6/10/2022, ficando na instituição durante a manhã e a tarde neste dia. Aracaju, 6 de outubro de 2022. Lida a ordem do dia, presidente. Vamos para o grande expediente. Convido o primeiro orador da noite, vereador José Carlos Lopes. Senhor presidente, que eu saúdo em nome da bancada, em nome do senhor presidente a todos, senhores vereadores, que eu saúdo a todos em nome de minha amiga Jordana, público que nos assiste, saúdo a todos em nome da funcionária que ali está presente e do meu jovem que está ali, que agora não perdeu uma sessão. Seja bem-vindo, viu? Quem sabe você não pega amor por isso aqui. Meus amigos, é muito bom chegar nessa tribuna hoje. Terça eu não pude vir, estava descansando, até porque a rodada foi grande e eu acredito que valeu a pena. Nessa rodada que a gente fez em Capela, a política da Capela surpreendeu muita gente. Eu acho que deu muito boa para o grupo da gente e deu para a gente analisar também um pouco desses perfil, desses líderes políticos, esse líder político da nossa cidade, que se acha que tem voto e manda no voto da Capela. Isso eu digo do pequenininho que se acha líder político, é a maioria. A gente viu que Capela não tem dono. Capela é do povo. Nós temos uma líder política que está mais do que aprovado hoje, que é a nossa prefeita Silvani. Eu vi um papo há uns dias atrás aí, que nada, o líder político é fulano de tal. Eu não gosto nem de falar no nome para não me arrepiar. Mas a nossa prefeita já aprovou na eleição dela e aprovou nessa. Existe outro líder político, lógico, mas o líder político mesmo, o maior líder político que existe na Capela se chama Silvani, a nossa prefeita. E a prova está aí pelos votos que ela deu a todos os candidatos dela. A todos dela, como foi bem votada. Principalmente o nosso deputado, Cristiano Cavalcante, mais de 7 mil e poucos votos, que eu perdi até a quantidade. Depois de 7 mil eu já endoidei, porque minha cota era 7 mil, na minha cabeça. Se a gente pegar um terço dos votos da Capela, estava bom demais. E olhe que Capela teve muitos candidatos. Eu vim saber os candidatos que estavam na Capela, eu acho que ontem, quando eu fiz um levantamento, que eu vi os líderes políticos, 4, 5 pessoas votando no candidato, dando 100 votos, são os cientistas políticos se diz dessa cidade. O homem de 200 votos. Outros que diz que vai ser prefeito da Capela, para transferir voto, não consegue 200 votos. Outros que se diz líder político, que eu vi deu 42 votos a minha candidata, que eu votei na eleição passada junto com o vereador Alexandre. 42 votos, vereador Alexandre. A gente conseguiu aqui 945 votos. Vereador, 940. deixa eu dar uma parte. Sim, amigo. Quem foi que votou nela? Aqui. Quem foi que votou nela agora? Quem foi que votou nela agora? E o que é que tem? Os líderes políticos, meus amigos, dessa cidade. Aí, como é que se diz? Aí eu fico vendo essas coisas porque o político que tem o seu grupamento, não é que ele tem voto, que ele tem gente que confia nele e acompanha ele, mostra na hora de você transferir voto. Uma coisa é você ser candidato, outra é você apoiar. E essa política foi muito bom, porque é vivendo e aprendendo. Graças a Deus, estou no 4º mandato e eu não sei ainda da política 10%. E tem gente que nunca esteve um mandato na mão, se acha cientista político da Capela. E as urnas agora aprovou tudo isso. E eu fico feliz por isso. E nosso deputado Cristiano Cavalcante também, eu acho que ele já agradeceu a Deus que eu acompanhei ele. E tem que dar os parabéns também às cidades que votaram nele. Inclusive a cidade Nossa Senhora das Dores, meus amigos. Eu vi um bababá, um zum, zum, zum. Porque o prefeito de 2 está acabado, a cidade está acabada, não tem voto, não tem voto. Eu andava lá e vi, mas depois que eu fui naquela carreata lá, que eu vi o calor do povo.
E a quantidade de carro. E tinha muito carro de dores. E nas portas. Eu digo aqui, nós vai ter 2.000 votos, vereadora Carla. E eu sabia que o prefeito Mário não estava morto, que nem o pessoal diz, comenta. Não, porque o prefeito não está fazendo nada, não tem grupo, não sei o quê. Quem manda lá é doutor Tiago, não sei o quê. Cadê doutor Tiago? Por que não bateu no prefeito de lá, pelas suas quantidades de votos? Quantos votos teve a candidata dele? Que olha que a candidata dele foi a minha, vereador Zezinho. E é da região. Ela é da região, a fazenda do pai é dali. Entendeu? Não chegou a 2.000 votos. Onde disse que ele ia dar 3.000 votos, ia bater no candidato. E a gente vemos lá quantos votos para o nosso deputado? 4.011 votos. Rapaz, respeita o povo, rapaz. Poder é poder. Prefeito é prefeito. Que foi uma votação ótima para a cidade de Dores. Um prefeito lá da... Isso, a primeira vez que aconteceu na história de política de Dores foi essa. A outra que estava o agrupamento todinho, todos os vereadores, e todo mundo deu 2.000 e poucos votos a Maísa. Na outra, com o prefeito no mandato. E nessa, ele teve que engolir seco. Então, nós botou, eu digo nós, porque eu faço parte de Dores, eu fazia, agora que eu faço mesmo com essa goleada. Botei mais de 1.200 votos, da outra, e dessa foi 2.000 e tantos votos na frente. É isso que eu digo. A prova está aí. Cheguei em Muribeca, quer dar os parabéns também, que é o vereador Júnior, é Júnior do Visgueiro. Está de parabéns. 400 e poucos votos. E só quem votou nele lá foi ele. Lá em Muribeca. E aqui eu quero dar os parabéns àquele moleque em que ele trabalhou, é a oposição lá. Estou por ele aqui muito feliz. E eu estive no Quem Dera à tarde, no domingo, que umas 3 para 4 horas da tarde. Topei até o vereador Alexandre lá. Aí meu amigo Tony disse, olha, só ontem eu mandei descer para lá, que vota em Muribeca, 17 pessoas aqui, eu dei os santinhos para votar em Muribeca, me pedindo que ele não tinha santinho para votar. Por isso que eu digo, o produto que a gente vendeu foi bom demais, o nome de Cristiano Cavalcante. Aí nós chegamos em Japaratuba, uma votação de 2.000 e tantos votos também. E todo mundo dizia que lá nele não ia ter voto. E ele ter 2.000 e tantos votos ali dentro, naquela cidade ali, está de parabéns. Sinal que a prefeita trabalhou. E eu só vi esse comentário. Em Japaratuba o homem está morto, não vai dar voto, não vai não sei o quê. A nossa deputada federal em Japaratuba, ela que está fraca. Uma cidade, com todo respeito, parece com 12.000 a 15.000 votos, ela tirou quase 6.000 votos lá dentro. Deu de goleada. E como é que esses prefeitos estão mortos? Desse jeito. Eu estou aqui de parabéns à equipe todinha que trabalhou para o nosso deputado Cristiano. Eu sei que o nome era bom, nome limpo, nome de compromisso, nome de palavra, mas isso está para tapar a boca de muita gente que aconteceu nessa política. E André disse, será que ela vai ganhar a eleição? Nem eu ainda falava, vou dizer que tinha 70.000 votos, outro não sei o que, tal, aí. A deputada mais bem votada da história de Sergipe. E aí onde eu digo a vocês, política é uma fase. Ninguém se empolga porque está sentado nessa cadeira aqui, ou porque disparou de voto, ou foi um dos mais bem votados, não aqui em qualquer local, porque hoje eu olho para Delcio Barreto. Delcio Barreto já teve 121.000 para deputado federal. Teve 6 nessa, não foi, meu amigo? E o pior não é nada, ele foi candidato a vereador e perdeu. O filho dele era deputado estadual, foi candidato a vereador e perdeu. Por isso que eu digo, ó, o mundo é uma bola. E político, ele não é político, ele está político. A gente não somos vereadores, a gente está. Até porque a bola é assim. Quantos chegaram nessa tribuna aqui, bom de gogó, de falar bonito, e não teve a reeleição?
Veja hoje, meus amigos, a Assembleia, quantos deputados não teve a reeleição, quantos perderam. Deputado que estava eleito, gente que a gente nem imaginava, ganhou a eleição, está lá. E outros que se diz dono do voto e do povo, tanto da Capela como do nosso Sergipe, não consegue nem ser suplente. É por isso que cada dia eu fico mais humilde, principalmente na política. Porque eu sei que isso aqui é uma bola. Uma hora você está no meio, outra hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Que o dia da manhã só pertence a Deus. E graças a Deus, Deus permitiu, o povo entendeu, que a Capela mostrou que tem lei de político, e os vereadores daqui mostrou também que sabe trabalhar. Então está de parabéns todos os vereadores e todo o povo capelense, em primeiro lugar a nossa prefeita, pelo trabalho que foi feito aqui. Que eu cheguei o momento de pensar que a gente não ia chegar onde a gente chegou. Mas Deus foi bom. Sei que estou com a minha consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila. Dormi todos os dias, acordei no dia da eleição, fui para casa, agradeci a Deus por tudo, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Sei que não fiz tudo o que devia, mas eu fiz tudo o que podia. Por isso que eu estou com a consciência tranquila. Bom, é isso que eu queria para dizer, só fazer esse comentário. E vamos aguardar agora que nós vamos ter mais outra eleição. E todo mundo sabe, eu voto em Bolsonaro, mas eu vou pedir voto por 5-5. Não vou fazer campanha para Bolsonaro, como também não botei adesivo no meu carro. Não com medo. Até porque até hoje eu não tenho medo. Pode ser que amanhã eu tenha medo de alguma coisa. Até hoje eu não tenho medo de nada. Só dos castigos de Deus. Porque daqui para cima eu respeito. Agora daqui para baixo é igualmente a mim. Mas eu não vou fazer porque eu tenho certeza. Se eu for colar o voto, eu vou tirar voto do meu futuro governador. Até porque eu senti isso. Inclusive na região que eu tenho voto. Quando eu cheguei lá que eu pedi para a pessoa, sai, pai, por aí. Senão você vai perder esse daqui. O que é que eu vou dizer para o pessoal? Escolha o que é melhor para vocês. Pelo amor de Deus, aqueles que ainda têm uma atençãozinha ao vereador Lopes, se puder votar no 5-5, está votando em mim. Não quer dizer porque eu não vou estar com adesivo de Bolsonaro, nem vou estar fazendo propaganda, nem coisa de Bolsonaro, não quer dizer que eu não voto nele, é porque eu tenho medo. Já tenho medo dos castigos de Deus. Mas eu vou fazer minha parte, porque pelas contas que eu fiz, já está mais do que provado. Se eu for usar o nome de Bolsonaro colado com o nome do meu 5-5, eu vou tirar voto dele. E nós precisamos de Fábio no governo, para ajudar a nossa cidade, a nossa Capela. Até porque nós sabemos, se Fábio não ganhar a eleição, para a Capela é a pior coisa que existe. Porque vai ressuscitar um defunto. Isso todo mundo sabe. E eu não quero isso para a minha Capela, muito menos para o meu estado. Vou cair na campanha. Essa semana eu estou de stand-by. Vou fazer uma viagem para tomar uma cervejinha bem gelada. Tomar aquele solzinho espetacular, para quando voltar na segunda, não. Na terça, estarei aqui. Na quarta é o dia das crianças, é meu dia também, né? Na quinta, a data do meu aniversário, eu vou começar a trabalhar na quinta. Aí sim, vou cair em campo do mesmo jeito que eu fiz essa campanha, eu vou fazer a outra. Posso até fazer tudo, posso até não fazer tudo que devia, mas vou fazer tudo que eu puder. Isso todo mundo pode ter certeza, vereadora Carla. Que todas as campanhas, quando eu pego, é do mesmo jeito. Eu não distingo da minha candidatura para vereador como para os meus deputados quando eu estou na campanha. Eu vou atrás onde for. O que eu faço na minha, eu faço na dos outros. É porque eu acho que tudo é um jogo. E se eu estou no campo, é para jogar. No dia que me deixar do banco de reserva, aí tudo bem. Mas quando botar eu no campo dos titulares, eu trabalho com amor. E eu faço política, não por necessidade, mas por amor, porque eu peguei
esse vício de gostar, onde eu estiver, de lutar. Não importa se venço ou que perco. Mas quando eu luto, para mim, eu sou um vencedor. Porque eu não me entrego por pouca coisa. É assim que eu trabalho, e é assim que vai ser. Todos vocês, uma boa noite. Por hoje, faço agora que nem meu amigo o presidente. E um beijo no coração de vocês. Essa frase é dele. Boa noite a todos. Convido o vereador José Alexandre para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Saúdo a mesa em nome do presidente, Zezinho, doutor Geraldo, a todos os colegas em nome do meu amigo vereador Ninho, Ninho da Saúde, Ninho do Tamanduá. Inicialmente, na sessão passada, parabenizei ali a todos os vereadores, parabenizei também ao nosso candidato, aos nossos candidatos, que obtiveram o melhor resultado possível aqui em nossa cidade. E aí, mais uma vez, eu faço essa parabenização a todos os vereadores e a todos que ajudaram, direta ou indiretamente, na campanha do deputado estadual Cristiano Cavalcante, do nosso governador Fábio Mitidieri, da senadora Daniele e da nossa deputada federal, Yandra de André. Mas hoje, eu, que todos conhecem, sabem em quais candidatos voto, gostaria de falar um pouco referente ao assunto Presidência da República. E aí, eu queria, nesse momento, me dirigir às pessoas e à população capelense para uma rápida reflexão. Nós temos aqui em Capela uma comunidade, vereadora Carla, cristã, em sua esmagadora maioria. Uma comunidade que se divide entre os católicos e os evangélicos, ou seja, uma comunidade cristã, uma comunidade que acredita em Deus, uma comunidade que tem o conhecimento da palavra do Senhor. E analisando o resultado para a presidência da República, pastor Jares, nós observamos que mais de 12 mil cristãos deram voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não que isso seja algo ilegal, não. É um direito de cada um, democraticamente, votar em quem quiser. E eu, como vereador, vou nesse momento voltar aos tempos de colégio e dizer que eu posso não concordar com o que você diz, ou com o que você faz, ou com quem você vota, mas defenderei o direito de você fazer, votar, dizer, até a morte. Se eu não me engano, essa frase é de um pensador, se eu não me engano, é John Locke. Se não for ele, é outro, mas agora eu não tenho a cabeça para poder saber, mas está valendo. Mas eu queria falar para essa comunidade cristã, pastor, para essa comunidade capelense, que é evangélica, essa comunidade que é católica, que todos os domingos está na igreja, que todos os dias de semana entra na missa para ouvir a palavra de Deus, ou vai até os cultos dos pastores para ouvir a palavra de Deus e sair dali com a certeza do perdão, porque todos nós somos pecadores. E perguntar a você, cristão capelense, você
que tem sua família em casa. O Lula defende o aborto, reverencia o aborto, algo que os cristãos não aceitam, algo que a Igreja Católica não aceita, algo que os evangélicos não aceitam. Mas você sai de casa, como cristão, para dar um voto, para que o líder do país possa ter o direito de opinar perante a nação contra a vida desde sua concepção. E você é cristão. E você defende a vida desde a sua concepção. Você que está viva hoje porque sua mãe não teve o direito de tirar sua vida. Se assim a gente pode falar. Porque não são todas as mães que fazem isso. Muito ao contrário. Em sua grande maioria, 99,99%, jamais faria isso. Mas a gente, cristãos, evangélicos ou católicos, que nos dirigimos à igreja, ajoelhamos perante o Pai, vota em um líder que defende o aborto, ao invés de defender um líder que defende a concepção da vida desde o seu início. Vereador Irã, vota em um líder que defende o bandido solto e não o bandido preso. E somos cristãos, capelense. É um direito seu do voto. Mas eu falo hoje para ver se um ou dois escutam, me criticam ou que refletem sobre o voto que deu. Votam em um líder que quer o povo desarmado, ao invés do povo ter o seu direito de defesa. Votam em um líder, vereador Ninho, que defende a ideologia de gênero e não os valores cristãos. E quando eu falo aqui de ideologia de gênero, não adianta dizer, como dizem com Bolsonaro, não, que é porque nós somos homofóbicos. Não. Quantos e quantos amigos eu tenho LGBTQIA+, tenho carinho, ando com eles para cima e para baixo, mas eles sabem muito bem qual é o nosso papel e como é que eu me posiciono referente a isso. Votam em um líder, vereador Lopes, que defende a censura e não o direito de expressão, que defende o controle das mídias sociais. E nós somos cristãos. Votem o líder, vereador Zezinho, que defende o MST e os movimentos, e não a agricultura forte. Votam em um líder que defende mais impostos para a população e não menos impostos para a população. Com isso eu não quero dizer a vocês que votaram em Lula que vocês votaram errado, não. Cada um vota em quem quer. Cada um faz do seu voto como achar melhor. Esse é um direito à democracia que você tem. Agora é preciso, vereadora Carla, pastor Jarisson, colocar esses cristãos para pensar e para refletir. Porque não adianta você ajoelhar na igreja para nosso Senhor Jesus Cristo e depois fazer uma defesa de um líder de um país que defende o aborto e não a concepção de vida. Por isso que eu faço aqui esse pedido a essa população de 12 mil habitantes que votaram na esquerda. Mantenham seu voto,
ou mudem seu voto, mas estejam conscientes de qual caminho os senhores e as senhoras estão escolhendo para este país. Lembrem que nós somos o único país do mapa que não está vermelhinho na América do Sul. Nosso líder não recebe parabéns de outros líderes mundiais que defendem o comunismo. Nosso líder defende a sua liberdade, inclusive a liberdade do seu voto, para retirar ele do poder. Mas a reflexão, pastor, tem que ser feita. Os pastores, a igreja, tem que se levantar e tem que falar a verdade ao povo, dentro da sua capacidade e dentro da sua autoridade, dentro do que é liberado se falar. Ah, não, mas o ex-presidente fez muito pelos professores. Esse presidente que está aí deu 33% de aumento aos professores. Ah, não, mas o ex-presidente criou o Bolsa Ajuda, o Bolsa Família. Mentira. Bolsa Família foi criado por Fernando Henrique Cardoso. A média era de R$ 177 nos governos passados. Hoje é de R$ 600 o Auxílio Brasil. Durante a pandemia, o presidente não mandou vacina, todo mundo foi vacinado com recurso federal. Esta cidade aqui recebeu recurso federal para combater a Covid. Por isso que nossa prefeita teve o melhor resultado, porque soube trabalhar com esse recurso. Deixa eu dar uma parte. Pois não? Eu acho que as pessoas esquecem que o presidente Bolsonaro, ele pode até, eu não concordo, às vezes, os filhos dele querer se meter na questão da presidência da República, quando eles falam, mas o que nós não podemos deixar de lembrar é que nosso presidente enfrentou uma pandemia e uma guerra. O ex-presidente nunca enfrentou nem pandemia nem guerra, ao contrário, os recursos que eram destinados à nossa nação eram distribuídos para outros países. Então, o que as pessoas têm que ter convicção é o seguinte, que atacam o presidente de enriquecimento ilícito. Quem não é porque o povo tem a memória curta. O filho do ex-presidente trabalhava no zoológico, hoje é um homem bilionário. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ponderar e observar, pontuar as coisas. Eu acho que está na hora. Eu queria que realmente o nosso país tivesse surgido um novo líder, uma pessoa nova, mas entre confiar no que está e vir o que já esteve, eu prefiro o que já está. Obrigado, vereador. E encerro minhas palavras, dizendo e afirmando que os resultados desse país econômicos, sociais, só não enxerga quem não quer. Agora, direito ao voto, cada um tem o seu. Senhor vereador Ninho, vote quem você quiser, povo do povoado, povo da cidade, votem em Lula, votem em quem quiser, porque o direito ao voto é de cada um. Mas nós, políticos, representantes de uma camada da sociedade, jamais devemos ser omissos. Devemos dar a nossa opinião. Por isso que eu estou aqui na noite de hoje, dando a minha opinião e fazendo com que essa opinião chegue lá na ponta, para quem é a favor e para quem é contra. E aí as pessoas reflitam e votem da forma que quiser. Pois não, pastor? Então, vereador, e foram mais de 2 anos de pandemia, né? O presidente aí, se trabalhou 2 anos, foi muito. Não chegou 2 anos trabalhando, porque a pandemia, quase 2 anos e meio. Porque quem não quer 2020, 2021 e a metade de 2022. Então, meu irmão, só não vê quem não quer ver mesmo. E vamos agora para o segundo turno, trabalhar arduamente para o nosso presidente virar o jogo e ganhar a eleição. Se perder, aceitamos a derrota, não tem problema algum, mas o trabalho não faltará, nem para ele,
nem para o nosso governador. Nem para o nosso governador. Aonde eu for, pedirei voto para Fábio Mitidieri e pedirei voto para Bolsonaro. Se alguém não quiser votar, eu também digo, senhor fica à vontade. Mas eu farei o meu pedido de voto. Porque, na minha concepção, um voto que eu mude para o presidente da República, eu já fiz uma grande coisa e já dei uma grande contribuição. Então, continuarei pedindo voto para ambos. E os resultados sendo os melhores possíveis, como já foi no primeiro turno de cada vereador. Boa noite, muito obrigado. Convido a vereadora Carla Alves para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do vereador Zezinho. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes em nome do vereador Lopes. Quero cumprimentar os que estão aqui em nome do meu amigo Marcos. Não vim na sessão anterior, mas não poderia deixar de parabenizar os capelenses por terem trabalhado arduamente para dar a votação que o nosso deputado estadual teve. E isso é muito gratificante. Como diz o vereador Lopes, a gente ter a sensação de dever cumprido. Não pela votação que ele teve, e sim porque cada um sabe o que fez, né, vereador? Cada um sabe o quanto lutou, o quanto teve a paciência de estar em casa pedindo o voto, porque todo voto importa. E mostrar que a mentira não vence, e que nós precisamos nos unir cada vez mais para que a gente possa aqui, os nossos líderes, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, sejam pessoas que nós possamos contar. E a gente defende a quem as nossas ideias são parecidas. Não podemos ser contraditórios em achar algo, querer algo para a gente, para a nossa população, e estar do lado de lideranças políticas que têm pensamentos contrários ao nosso. Então, aqui eu quero parabenizar Cristiano Cavalcante por sair realmente em município, mostrando para que veio, mostrando o deputado estadual municipalista que sempre foi, e agora será muito mais como deputado estadual. Quero parabenizar a prefeita Silvane por todo o empenho nessa campanha, a todos os vereadores que estiveram em casa também para a gente ter essa votação, a todos os apoiadores, porque nós não comandamos, os vereadores não são os únicos que deram essa votação, mas nós, como legisladores, nós temos as pessoas que nós orientamos e estamos aqui junto com essas pessoas em todas as eleições, seja ela municipalista ou seja ela de forma estadual. Quero parabenizar também a nossa primeira deputada estadual, mulher, federal, que realmente, deputada federal, que realmente venha a lutar pelos direitos das mulheres, jovem, mas que mostrou o quanto foi gigante nessa eleição, Iandra, e agora ela não é mais só Iandra de André, ela é realmente a Iandra que conquistou como deputada federal, e nós também trabalhamos contribuímos para que ela estivesse como deputada federal. Quero aqui parabenizar também Daniela Garcia, como senadora, a votação também expressiva que teve. Não teve o êxito de se concretizar como senadora, mas nós fizemos o papel no município de Capela. E chegamos à eleição de governador. Nós sabemos que agora o município de Capela precisa demais de um governador que realmente se preocupe pelo município. Belivaldo Chagas, ele não tem só pontos positivos, mas ele mandou muita coisa para o município de Capela. É um governador que organizou as contas do município,
Tem os pontos negativos, como, por exemplo, a porcentagem na previdência dos professores, que é uma questão que eu não concordo de forma alguma, até porque minha mãe é professora aposentada, e o desconto que ainda acontece mesmo depois de aposentadoria é um absurdo, mas espero que Mitidieri saiba corrigir essa questão para os professores. E aqui a gente não está pedindo voto para Velivaldo, a gente está pedindo voto para Fábio Mitidieri, aquele que se compromete com o município de Capela. E quando a gente fala em opositores, como, por exemplo, o opositor de Fábio, a gente precisa trazer as questões negativas para demonstrar o quanto a gente não deve estar desse lado. Então, somente porque a gente defende algumas ideologias de esquerda que necessariamente a gente tem que votar em Rogério. Eu digo para as pessoas que defendem esse lado, porque Rogério Carvalho, infelizmente, deixou a saúde pública às mínguas, os enfermeiros, os médicos sofreram demais, não mandou R$1 para o município de Capela, e aí a gente já tem justificativa suficiente para não colocar no poder. E assim, a gente dá uma chance a Fábio Mitidieri, que realmente coloque o nosso Sergipe organizado. Nós somos o menor município, o menor estado do Brasil, mas nós temos uma grandiosidade de capacidade que o nosso estado pode fazer. E temos também, só para completar a questão de governador, como realmente o vereador Lopes falou, vamos trabalhar como se a campanha de vereador fosse, porque nós não governamos sozinhos, a prefeita Silvana não governa sozinha, Cristiano Cavalcante não consegue ser deputado estadual sozinho e precisa, sim, de um governador que realmente some para as benfeitorias do município de Capela. Com relação à presidência, temos também o segundo turno e é momento realmente de a gente escolher o nosso lado, da gente ver o que é melhor para o nosso Brasil. Claro que a campanha de governador, a gente pensando em um cenário municipalista, é muito mais importante, porque afeta diretamente o nosso município. Mas a dimensão de uma campanha de presidente é surreal, não é mesmo, vereador Alexandro? Várias coisas ruins a gente tem para dizer que não precisa a gente ter essas ideias tão de direita, extremistas, na verdade. A legalização do aborto é uma delas. E não necessariamente porque você é cristão ou não, ou porque você vive na igreja ou não. Mas a gente ali vai legalizar, aceitar a mulheres, eu não digo mães, a mulheres a tirarem vidas. A gente vai poder, com certeza, colocando o presidente Lula no poder, com certeza a legalização de drogas ilícitas, e isso também é um absurdo. E é um absurdo a gente ver uma pessoa que foi condenada, eu não digo presa, não, ela foi condenada, passou tempos e tempos presa, teve sentença condenatória transitada em julgado por corrupção, dinheiro devolvido ao nosso país por dilação premiada, envolvendo o presidente Lula, e hoje ainda a gente defender esse lado. Discordo de várias coisas, como diz o presidente Zezinho, de alguns direcionamentos do presidente Bolsonaro. Uma delas é a sua rigidez e, muitas vezes, o tratar o outro. Mas agora a gente está pensando em políticas públicas. A gente está pensando em leis que podem trazer diretamente tragédias para o nosso país. E uma delas é a aproximação do comunismo, como diz o vereador Alexandre. A prova viva, a gente tem os países que seguem esse direcionamento. Então, aqui a gente tem uma eleição de governador que a gente vai
cair de cabeça realmente, porque vai influenciar diretamente no nosso município, mas a gente também tem uma eleição de presidente, que aqui não é para dizer ego, que eu sou de direita ou que eu sou de esquerda, não. É para a gente pensar em políticas públicas, que a gente não tenha retrocesso no nosso país. A gente tem que pensar na economia do nosso país. E não somente blá, 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 de pessoas de direita, tão somente porque impuseram que o presidente é racista, que o presidente é homofóbico. Para desse discurso. Vamos pensar políticas públicas que realmente tragam para o nosso governo. E, principalmente, agora é momento da gente ter paciência, de a gente ir em casa, pedir voto para quem a gente acredita, porque agora é o momento. Nós, vereadores, somos formadores de opiniões, e agora é o nosso momento. A gente fez o nosso trabalho na campanha de deputado federal, estadual, senador, e agora a gente vai continuar fazendo, em governador principalmente, mas também correlacionado a presidente. Estamos falando aqui de campanha o tempo todo, porque nós, legisladores, estamos diretamente ligados a algum agrupamento, que nos seguem, na sua maioria. E a gente precisa orientar, ter a paciência de conversar com todos os nossos eleitores, com todos os nossos amigos, e realmente não precisa discursos longos, mas sim a gente otimizar o nosso tempo, porque a gente tem poucos dias para isso, para a próxima eleição. Uma boa noite a todos, quero parabenizar novamente a todos os vereadores por todo o empenho a eleger o nosso deputado estadual, que agora sim a gente pode dizer que tem um deputado da Capela, e por todos os apoiadores que também estiveram empenhados, todas as pessoas que eu via, vereador Ninho, o quanto essas pessoas estavam trabalhando, pedindo o voto realmente porque acreditavam na credibilidade de Cristiano Cavalcante. E é isso, a gente só pede por quem a gente acredita, a gente só pede o voto porque a gente acredita, porque nós somos formadores de opiniões. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero pedir para falar daqui mesmo, eu vou ser breve, porque todos aí já falaram, e assim, nós vamos fazer o possível. O voto é livre, a gente não pode obrigar ninguém a votar, a gente pede. Então, cada um vai ter a sua escolha, a democracia é isso, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas também não podemos deixar de expressar, nós que somos agentes públicos, não podemos deixar de expressar o nosso desejo e a nossa vontade. Então, as eleições estão se aproximando, já está bem perto, como eu tenho costume de dizer, bem perto de saber quem ganha e quem perde, mas enquanto eu puder lutar e pedir, eu vou pedir o voto do nosso governador e o voto do meu presidente. As pessoas votam se quiserem, mas o nosso papel, o meu papel, eu vou fazer. O que o vereador Lopes disse é verdade, a gente pode até não ter feito tudo, né, mas fizemos tudo também que podia. E eleição é isso, é uma somação. Eu acho que precisamos sim do governador amigo. Eu fico olhando os programas eleitorais. Quem fala de velha política dá até vontade de rir. Eu acho que a renovação está com o Fábio, jovem. Como eu também desejava que, no âmbito federal, surgisse um novo presidente da República, capaz, que caísse na graça do povo e que pudesse ter alternância de poder, porque isso é importante na democracia. É importante as pessoas fazer suas escolhas e seus testes. Só que nosso país hoje vive num ponto que, se a gente retroceder, vai ser ruim. Vai ser ruim. Sério que Sérgio Moro foi destituído de ministro, saiu com raiva. Por que será que ele apoia o presidente Bolsonaro? Sabe por quê? O sentimento do que foi feito e se jogou ao léu, foi em vão. Será que tudo aquilo
Foi mentira? Será que tudo aquilo foi forjado? O que tem que se mudar no nosso país são as leis. As leis realmente devem se mudar. Para que possa... Olha, todo dia eu venho dizer aqui desde o meu primeiro mandato. Enquanto Tribunal de Contas foi escolha política e ministro do Supremo foi escolha política, nosso país não muda. Porque prevalece o favor, a gratidão. Então, quando a pessoa vai dar aquela sentença, ela olha, pensa, quem me colocou aqui? Então, é complicado. Mas nós tivemos um sergipano que fez o seu papel lá, Carlos Aires de Brito. Ele foi de acordo com as convicções dele. Então, o meu desejo é esse desejo, é o desejo de mudança. Eu acho que o ministro do Supremo... Para tudo hoje se tem um concurso público. Se fazia uma seletiva em cada estado, os melhores colocados fariam uma seletiva em Brasília. Mas enquanto for Sabatina escolhido por político, infelizmente, vai ficar sempre aquela interrogação. Sempre aquela interrogação. Então, é só esperar, vamos esperar os resultados das urnas e que vença o que o povo escolher. O povo é quem bota e o povo é quem tira. Na noite de hoje também, ontem eu participei do novenário lá no povoado Cominho. Estarei trazendo a indicação na próxima sessão. Realmente aquela praça precisa ser feita uma reforma urgente. Aquela praça é uma praça que não é tão grande, é pequena, e já merece ser feita uma praça nova naquele povoado. Como também foi um pedido de alguns jovens, eu já fiz esse pedido aqui, a questão de uma quadra poliesportiva naquele povoado. Também, vereador Lopes, eu até, porque a gente tem que ser coerente, quando me falaram, disseram, talvez o povoado Cominho, às vezes, não tenha esse peso, porque não se tem a urna. Eu até falei que o vereador Lopes já tinha entrado em contato comigo. Isso é um pedido que nós vamos fazer mais uma vez lá no Fórum Eleitoral, que realmente aquele povoado, até mesmo para as pessoas terem comodidade. O povoado Cominho hoje, se você olhar direitinho, tem mais de 600 eleitores. E quando se bota uma urna no povoado, desafoga a cidade. Você viu os problemas que foram causados nessa eleição, que realmente se pensou que as pessoas iam ter uma abstenção muito grande, e não teve. Nós tivemos mais de 20 mil votantes. Então, teve filas enormes. Eu, no colégio mesmo no José Ferreira, eu passei mais de 1h30 na fila. Mais de 1h30. Quando você bota as pessoas do povoado para votar no seu próprio povoado, não necessita tanto transporte e desafoga. Então, vamos amadurecer esse pedido, vereador Lopes e vereador Alexandre, vereadora Carla, todos nós, porque é um direito daquele povo, de querer votar lá, como Boa Vista também, porque, assim, se existem os colégios, se existe a estrutura, a nossa obrigação é pedir. É pedir. E, mais uma vez, quero parabenizar a nossa prefeita, primeiro pelo dia do prefeito, que é hoje, e nós sabemos do esforço dela, como o vereador Lopes disse, ela se consolidou uma liderança por ter dado a maior votação expressiva na nossa cidade, e uma liderança porque realmente ela foi para frente, ela foi a maior entusiasta dessa campanha, não só em Capela, como em todos os municípios. E seu marido hoje é deputado estadual mais bem votado do estado de Sergipe. Só temos agora que esperar que eles assumam em janeiro, né? E que possa, o mais rápido possível, trazer recursos para a nossa cidade, tanto ele como nossa deputada federal, Iandra, a qual parabenizo também. E um cheiro no coração e vamos para frente. A luta
começou, é como o vereador Lopes disse, vamos recarregar as baterias para a partir de segunda-feira, terça-feira a gente está em campo para lutar pelos nossos ideais, nosso governador, Fábio Mentidieri. Não havendo mais oradores, vamos para a ordem do dia. Não havendo ordem do dia, não havendo propositura a serem votadas, declaro encerrada a presente sessão deliberativa ordinária, convocando uma sessão deliberativa ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.